eu uso uma metáfora que sobre ansiedade e depressão. As pessoas, às vezes os pacientes me olham assim, ficam olhando. Eu vejo que é como se fosse duas faces de uma moeda, tá? Você joga ela pro alto, ela roda, roda, roda. Uma hora ela cai cara, outra hora ela cai coroa. Uma hora ela cai com características que vai falar, isso aqui é ansiedade. Outra hora, em algum momento, isso aqui agora é depressão. Porque elas estão muito misturadas. É a ideia da teia que eu falei ali. Porque lá dentro não é só tristeza, não é só melancolia, não é só falta de energia. Tem raiva também, tem angústia, tem medo, que é do ponto de vista psicopatológico, é o elemento principal da ansiedade. Caramba. Então, tá tudo junto ali. Tá? Então, em algum momento, uma pessoa que é extremamente ansiosa, ela vai passar por um período assim com sintomas mais negativos. Que se você colocar assim dentro, vai preencher mais critérios para uma depressão. Então a depressão, ela entra depressão e vice-versa. E vice-versa. Tá? E aqui eu estou falando da depressão normal. É lógico que tem o transtorno bipolar, etc. Existem outros diagnósticos que possivelmente os mecanismos sejam diferentes. Bom, então para a pessoa que está sofrendo um quadro de ansiedade, como que geralmente aquilo pode desencadear uma depressão? Como é que pode? Vai depender em qual meio, qual situação de vida que ela está apresentando. Tá? Porque o deprimido ele também é uma pessoa extremamente ansiosa. Sim. Né? Sim. É como eu falei, eles andam juntos. É como jogasse uma moeda para o alto e ela pode cair virada. Tanto que você usa antidepressivo para tratar os transtornos de ansiedade. É verdade. Não é tem vários medicamentos que são utilizados realmente para os dois transtornos. Até outros transtornos também que tem um efeito que ajuda. A grosso modo, quando a pessoa tem a depressão, eu acho que eu tive depressão aos 16 anos. Por que eu acho? Porque eu tenho quase certeza, só não tive o laudo. Mas eu passei por um episódio ali que durou mais ou menos uma semana, enfim. Sim. A depressão, ela seria um distúrbio neuroquímico, necessariamente? Quais as razões que levam alguém a desenvolver a depressão? Rapaz, aí você me coloca numa saia justa aqui, viu? Porque como é que eu vou explicar isso aqui? Ao longo da minha jornada, para chegar aqui hoje como médico, neurologista, terapeuta, eu já passei por, digamos assim, várias paradigmas em relação a isso. O primeiro deles, óbvio, como médico, é o paradigma bioquímico. Você tem depressão porque tem uma baixa de serotonina. Tipo isso. Esse paradigma, isso aí já caiu por terra. Entendi. Isso aí não é assim, o seu comportamento é determinado porque tem uma baixa de um neurotransmissor especificamente numa área específica X do cérebro. Aí entra até aquela questão. O que veio primeiro? Foi o comportamento que alterou aquela parte neuroquímica daquele e que levou à depressão, ou foi a baixa que mudou o comportamento, tá? Mas os circuitos neurais, eles são tão complexos e tem tantos neurotransmissores envolvidos que seria um reducionismo enorme você atribuir uma gama tão complexa de comportamento a uma única e exclusiva substância. Tá? Perfeito. Isso já caiu por terra. O fato de você usar um medicamento que, por exemplo, como os inibidores de recaptação de serotonina, e a pessoa melhora da depressão, isso não quer dizer que está validando essa teoria. É só uma teoria. Mas à luz hoje da neurociência, isso já está meio que já caiu por terra. Outro dia eu estava vendo um vídeo no Instagram. E aí a pessoa estava falando lá, que assim, não sei o que, porque é baixa de dopamina no cérebro. Aí eu estava falando assim, poxa... E aí ela estava na sala de aula com os alunos. Eu falei assim, poxa, se eu fosse aluno naquela sala, eu ia falar assim, professora, então não seria mais fácil se a gente tomar a levodopa, que é um remédio que dá para Parkinson, porque aumenta a dopamina no sangue. Tá resolvido. E aí ela vai lá para o cérebro, aí eu melhoro. Melhora o meu TDAH, né? Melhora um monte de coisa. Tem várias patologias que dependem da regulação da dopamina, né? Pois seria muito fácil. Então, é uma ideia muito equivocada. Tá?
E o padrão mais aceito hoje do tipo, o que leva alguém, ou estruturalmente ou quimicamente, a desencadear um quadro de depressão? Então existe um componente genético, tá? Importante. Então tem pessoas que estão meio que predispostas a desenvolver depressão, geneticamente. Tem. Muito tem um importante. histórico familiar importante. Às vezes você tem uma mãe que teve um quadro de depressão, você tem um filho com maior... Sim, isso é nítido, isso já é documentado. Não quer dizer que você tem eu tenho um gene da depressão, vou desenvolver depressão. Não é isso. Tá? Mas existe uma associação, existe uma predisposição genética, com certeza. Tá? Entendi. Agora, fatores ambientais, história de vida, tudo isso também vai influenciar. Tá? Se essa pessoa foi amada, se foi cuidada, se teve trauma, se não teve. Tudo isso vai influenciar. É importante entender que nós somos seres biopsicossociais. Então, não dá para colocar como uma coisa única que vai determinar um conjunto de alterações emocionais e comportamentais. O ser humano é muito mais complexo que isso. E se eu te disser que você pode aprender a estudar para concurso público em apenas um dia? Concurso público é para você, seja nível médio ou superior. Clique no link da descrição.